Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Luiz Henrique, vamos estar trabalhando aí a parte da matemática, né, da segunda etapa. Bom trabalho para vocês. Temos aí várias aulas para podermos passar orientações, vão nos valer muito da experiência. E do seu lado aí, sempre está estudando, sempre revisando os cadernos orientados ou um outro material que vocês tenham, tá? Vamos fazer esse trabalho conjuntos aí e no final, com certeza, vão ter um grande sucesso, tá certo? A aulinha de hoje, nós vamos trabalhar com trigonometria, exatamente aquela trigonometria, né, no triângulo retângulo. Não esquecer, tá, que obviamente alguns conhecimentos da geometria plana serão necessários, tá certo? Olha só, você tem aqui um triângulo retângulo, onde ao trabalhar um triângulo retângulo nós teríamos aí cateto, cateto, hipotenusa. Esse conhecimento é da geometria plana. Da geometria plana, não esquecer então o famoso teorema de Pitágoras, e ele pode ser útil aqui dentro da trigonometria também, tá certo? Bom, não esquecer que, como todo triângulo retângulo, vão existir o ângulo reto, obviamente, o outro ângulo aqui agudo e esse outro também ângulo agudo. Todo triângulo retângulo nós temos aí um ângulo reto e dois ângulos agudos. Como a soma dos três ângulos internos é igual a 180 graus, obviamente alfa mais beta, 90 graus. Então são detalhes básicos que você não pode esquecer. Bom, o que nós vamos fazer? Em função desses ângulos agudos, nós podemos definir aí as chamadas razões trigonométricas, tá certo? Nós podemos definir as razões trigonométricas. Não esquecendo que você, no seu caderninho, né, orientado, você vai completando aí as lacunas. Então, veja, eu completei aqui o primeiro retângulo, o teorema de Pitágoras, né? Espero que o ritmo aí você consiga acompanhar. E a segunda observação, né, dos ângulos complementares, tá ok? Então, não esquecer, sempre estar atento aqui à aula e completando o seu caderninho orientado. Isso é muito importante nesse processo nosso. Bom, o que nós vamos fazer então? Nós vamos trabalhar agora as chamadas razões trigonométricas. Bom, o que acontece com as razões trigonométricas? Seno, cosseno e tangente. Você lembra? Vamos pensar? Isso, você já viu trigonometria? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Opa, mas espera aí, cadê esse cateto oposto, cateto adjacente? Como é que eu vou trabalhar isso? Então, vamos começar aqui pelo ângulo alfa. Se você focar o ângulo alfa, nós temos aqui cateto, cateto, hipotenusa. Exatamente, ó, aquele lado oposto ao ângulo alfa, ele é o cateto oposto. O outro é o cateto adjacente e aqui seria hipotenusa. Podemos, portanto, definir aí o seno de alfa como sendo a razão entre o cateto oposto, C, e a hipotenusa A. Por sua vez, o cosseno, como é que é o cosseno? É a razão entre o cateto adjacente B e a hipotenusa A, tá ok? Por sua vez, podemos definir também dentro, né, do triângulo retângulo a tangente, que seria C sobre B. Ou seja, a tangente seria, então, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Você tem aí, e eu quero que você complete no seu caderninho, tá? Eu mostrei aqui bem rápido, mas você vai completar agora, seno de alfa, C sobre A. Cosseno de alfa, B sobre A. Tangente de alfa, C sobre B. Tá certo? Deu tempo? Copiou? Tranquilo? Então nós vamos continuar. Luiz, mas eu posso definir essas razões apenas para o ângulo alfa? Isto, ó, boa pergunta. Boa pergunta. Você que pensou nisso aí, né, ó, presta atenção. Eu posso usar também o beta. Se eu passasse a trabalhar com o ângulo beta, vamos sumir então esses conceitos, vamos redefini-los. Só que agora eu vou olhar para o ângulo beta. Você, ao focar o ângulo beta, passa agora o Bzinho, seu cateto oposto. Então, esse é o primeiro ponto que você vai encontrar. A hipotenusa, ela não muda. Então, para o beta, eu teria aqui cateto oposto e o C, cateto adjacente. Vamos repetir, ó. Para o beta, cateto oposto, passa seu Bzinho e o cateto adjacente, o C. E os conceitos das razões trigonométricas? Mantém-se constante, né, ó. O que vem a ser seno de beta? Você vai completar no seu caderninho agora, tá? Agora nós vamos tentar ser um pouquinho mais rápido, mas o seno de beta está lá, cateto oposto sobre o quê? A hipotenusa, que seria B sobre A. Cosseno de beta, como é que ficaria o cosseno de beta? É a razão entre o cateto adjacente C e a hipotenusa A. Você vai completar aí, ó. Por sua vez, a tangente é a razão entre o cateto oposto B e o cateto adjacente C. Bom, então você tem agora aplicados para o beta exatamente o conceito de seno, cosseno e a tangente de beta, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos criar uma comparação aí entre esses valores. Nós temos aí o seno de alfa, que você já completou, cosseno de beta. Você está vendo seu caderninho aí orientado?
E você vai perceber que se você olhar na sua tabelinha seno de alfa e cosseno de beta, veja bem, seno de alfa e cosseno de beta, você não completou na primeira etapa no seu caderno? Está completado? Beleza. Então você tem o seno de alfa é C sobre A e o cosseno de beta é C sobre A. Isso vai nos levar à primeira observação aí no seu caderninho. Essa observação ela vai ser muito útil em muitas outras aulas. E é fácil você entender aqui. Eu tenho dois ângulos que são complementares, continua aí, você já tem isso anotado, e você vai perceber que conceitualmente o seno de alfa é igual a cosseno de beta. Lembre-se, são ângulos complementares. Traduzindo isso, é tipo assim, seno de 20 graus é igual a cosseno de 70. Seno de 30 graus é igual a cosseno de 60. Esse é o princípio. Se você observar aí novamente, né, no seu caderninho, procure o cosseno de alfa e procure o seno de beta. O que você vai descobrir? Que o cosseno de alfa é B sobre A e o seno de beta também é B sobre A. Então, novamente, deram, né, razões iguais. Posso, então, conceitualmente, esclarecer que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Sempre que você calcular seno de um ângulo agudo, ele vai ser igual ao cosseno do complemento. Por sua vez, seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Portanto, é importante que você tenha aí anotado no seu caderninho, você tem um espaço para colocar essas duas observações, você pega o seu caderno orientado mais acima, tem lá os 6 conceitos aplicados e você consegue rapidamente deduzir essas observações, que são extremamente importantes e úteis, tá? Então, seno de alfa igual a cosseno de beta, seno de beta igual a cosseno de alfa. Completou o seu caderninho? Tá tranquilo? Então, vamos continuar. O que eu posso trabalhar mais aqui no triângulo retângulo? Ah, tangente de alfa. Não vamos esquecer também a tangente de alfa, a tangente de beta. Pois é, seno é igual a cosseno, seno de alfa é igual a cosseno de beta. Agora, tangente de alfa é C sobre B. E tangente de beta é B sobre C. Opa, não pode existir aqui uma igualdade. Nesse caso, presta atenção, ó, B sobre C e C sobre B. O que é isso na matemática? Isso são números inversos. Uma expressão é o inverso da outra. Ou seja, como que eu vou escrever isso? Você vai completar aí no retângulo, né, nas observações, que a tangente de alfa é 1 sobre quem? A tangente de beta. É isso aqui que eu quero que vocês foquem. Ó. Você já tem essas duas partes preenchidas, não tem que preencher novamente. Mas isso aqui, ó, é uma das observações importantes. Tangente de alfa é igual a 1 sobre tangente de beta. Luiz, dá um exemplo. Vou dar. Se eu colocar o alfa como sendo 10 graus, o beta tem que ser 80, porque são ângulos complementares. Então, tangente de 10 é igual a 1 sobre tangente de 80. Tá ok? É assim que vai funcionar essa propriedade. Bom, o que nós podemos fazer a mais aqui? Tá, ó. Focando, então, a propriedade de ângulos complementares, tangente de alfa é 1 sobre tangente de beta. Se eu quiser passar a tangente multiplicando de beta, tangente de alfa vezes tangente de beta igual a 1, beleza também, tá ok? O que eu posso fazer a mais aqui? Ó? Ah, cara, relação fundamental é a versão, lembra, do teorema de Pitágoras, só que aplicada à trigonometria. A gente pode fazer muito uso disso aqui, ó, dentro do triângulo retângulo. Se eu pegar o alfa, se eu pegar o beta, né, eu vou estar exemplificando aqui usando o alfa, seno de qualquer ângulo alfa, esse valor do seno é elevado ao quadrado, mais o cosseno de alfa ao quadrado, isso é sempre igual a 1. Uma relação assim extremamente importante para a trigonometria. Bom, visto isso aí, o que eu posso fazer? Bom, aí nós vamos encontrar algumas situações bem básicas que podem ser exploradas no país em cima dessas propriedades. Então, o que você acompanha no seu caderninho orientado? Nós vamos fazer um rápido exercício, um exemplo na realidade, né, onde nós vamos fazer a aplicação dessas propriedades. E eu quero que vocês me acompanhem. Então, vamos lá. Classifique em VOF, tá? Nós temos aí uma primeira proposição e eu vou dar um tempinho bem rápido para você refletir. Ó. Seno de 17 graus é igual a cosseno de 73 graus. Ah, Luiz, eu acho que eu não dou conta, eu estou preocupado porque eu não sei quanto que é o seno de 17 graus. Sabe? Não. Também não sei. Eu preciso saber quanto é seno de 17 graus? Não. Você não precisa se preocupar com isso. Agora, seno de 17 graus, como é que eu vou verificar se ele é igual a cosseno de 73 graus? Você vai fazer uma continha. Quanto que dá aqui 17 graus mais 73 graus? Ah, 90 graus. São ângulos, então, o quê? Complementares. Portanto, a marcar como verdadeiro. Você está fazendo uso daquela observação, daquela consequência das definições das razões trigonométricas. O seno de 17 graus
é igual a cosseno de 73 graus. Então, vamos pensar agora nessa segunda proposição. Cosseno de 21 graus igual a seno de 69 graus. Pensou? Pois é, agora ficou fácil, não ficou? Isso vai ser, então, o quê? Verdadeiro ou falso? Isso vai ser verdadeiro. Por quê? Você vai cair na mesma propriedade. Você tem aqui dois ângulos que somados, ó, dão exatamente 90 graus. Então, seno de 69 graus é exatamente igual a cosseno de 21 graus. Trata-se aqui de ângulos complementares. Mas, cuidado, olha só o que vai acontecer aqui. Preste atenção. Terceira proposição, seno de 34 graus elevado ao quadrado, mais seno de 56 graus elevado ao quadrado, isso é igual a 1. E aí, eu quero ouvir a resposta de vocês. Verdadeiro ou falso? Espera aí, mas, nossa, agora há pouco nós revisamos, né, a relação fundamental. Na relação fundamental, lembra? Tem que ter seno e cosseno, não é? Pois é, então é falso. Cuidado. Você prestou atenção que aqui é 34 graus e aqui é 56? Então, com calma, ó. 34 graus, 56. Vejam, os arcos, os ângulos aqui são diferentes. Bom, eles não são complementares. Só que, aliás, minto, né? Eles são complementares. Só que está escrito seno e seno. Só que aí você vai fazer o uso do quê? Vamos até escrever isso aqui, ó. Olha só. Como você tem aqui seno de 34 e aqui você tem seno de 56, obviamente, no lugar do seno de 56 graus, você pode escrever o cosseno de quanto? De 34 graus. Essa que é a armadilha do exercício. Se o seno de 56 é igual a cosseno de 34, se eu levar esse valor ao quadrado, isso aqui também vai ficar elevado ao quadrado. Então, eu posso ler essa expressão de forma diferente. Seno ao quadrado de 34 mais cosseno ao quadrado de 34 igual a 1. Entender a armadilha? Tá? É lógico, posso fazer diferente. Poderia, no lugar do seno de 34, colocar quem no lugar do seno de 34? O cosseno de 56. Então, qualquer lado que você olhar, você cai no mesmo princípio. Se eu levar aqui ao quadrado, aqui ao quadrado. Tá? Então, se eu substituir isso aqui, cosseno ao quadrado de 56, lá teria seno ao quadrado de 56, você cai na mesma relação fundamental. Tá ok? Então, muito cuidado com isso aí. Não cair nessa armadilha. Portanto, né, ó, eu posso afirmar que essa proposição, ela também vai ser o quê? Verdadeira. Entenderam o que foi a armadilha aqui? Pois bem, e agora a última proposição, eu acho que vai ficar fácil. Olha só, tangente de 2 graus, vezes a tangente de 30 graus, vezes a tangente de 88 graus, isso é igual a 1. Então, vamos lá, tangente de 2 graus, vezes tangente de 30 graus, vezes tangente de 88 graus, isso é igual a 1. Se você está atento, é óbvio, né? Você fala tangente de 30 graus, embora nós não tenhamos que revisar, vamos lá daqui a pouquinho, mas você sabe, tabelado, né? Ó, mas tangente de 2 graus eu não sei, e tangente de 88 graus eu não sei. O que eu posso fazer? Lembre-se, como são ângulos complementares, ó, tangente de 2 graus, a mesma jogadinha foi feita aqui, eu posso escrever 1 sobre tangente de 88. Aí eu poderia cancelar a tangente de 88. Ficaria tangente de 30 igual a 1. Isso é falso. Ou, deixa a tangente de 2 graus, no lugar da tangente de 88, eu posso colocar 1 sobre tangente de 2. Lembra a propriedade, a terceira observação? 1 sobre tangente de 2. Cancelo tangente de 2, fica tangente de 30 igual a 1, que é falso. Portanto, essa proposição, ela seria o quê? Falsa. Então, cuidado com essa análise. Sempre que você for feita em expressões, cai muito, né? Nós já estamos na estrada há muito tempo, a gente conhece bem essa parte do país. Fique atento a esse tipo de expressão, tá certo? Ligue-se sempre a essas observações. Não deixe de repassá-las, não deixe de estar revisando depois no seu caderninho. Isso foi comentado, repense, converse com um colega ao lado, troque informações. Isso é algo que te engrandece muito, agrega muito. Então é importante que você faça isso, tá bom? Vamos prosseguir.
Próximo passo. Ângulos notáveis. Preste atenção nisso aqui. Agora há pouco eu citei tangente de 30 graus, que todo mundo sabia. Vamos verificar se todo mundo sabe isso mesmo? Vejam bem, a universidade não tem que te fornecer, nem na física, nem na matemática, tabelinha. Seno, cosseno e tangente. De quais ângulos notáveis? 30 graus, 45 graus e 60 graus, você tem que saber. Perceba que na sua tabelinha, você vai completar junto comigo aí, ó, tá aqui também radianos, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. É importante trabalhar tanto em graus quanto em radiano. Essas duas unidades vão sempre andar juntas, né, em paralelo aí. Ó. 30 graus eu sei que equivale a π sobre 6, 45 graus π sobre 4, 60 graus π sobre 6. Bom, quanto que vale o seno de 30? Para isso, toda vez que eu precisar dessa tabelinha, a gente quer ter um processo mnemônico, tá? O pessoal acha engraçadinho, às vezes fica até rindo, mas ajuda muito. Só que essa tabelinha, gente, vamos treinar. Presta atenção. Você vai construir uma tabelinha bem rápido, 30, 45, 60, seno, cosseno. Você pode fazer na vertical o seno e cosseno ou na horizontal. No caso aqui está na vertical. Você vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vamos falar devagar. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Você vai agora colocar 2 debaixo de todos e raiz de todos. Só não tem 1. Eu posso até criar uma musiquinha. Quer ver? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 debaixo de todos e raiz não tem 1. Ah, que legal. Pois é. Eu já vi muita gente cantar essa musiquinha e errar na hora de fazer exercício. Então, cuidado. Essa tabelinha te fornece, então, seno de 30 graus, que é meio, né? Ó, seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Ao longo do nosso curso, vamos aí demais em equações, inequações. Então, esse é um item que você não pode vacilar. Fica atento. Tá, ó. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, tá certo? Ó. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, e cosseno de 60 graus, meio. Tá conseguindo completar a tabelinha? Tá indo muito rápido, não? Então, vou repetir. Ó, você vai de novo, tá? Ó, seno de 30 graus, meio, né? Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Extremamente importante saber isso. O cosseno, você percebeu que é só inverter? Porque vale aquela observação, olha lá, ó. Seno de 30 graus é igual a cosseno de 60. Cosseno de 30 graus é igual a seno de quem? De 60. Vale a propriedade dos ângulos complementares. No caso, 45 graus, né, seno de 45 é igual a cosseno de 45. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 debaixo de todos. E raiz, só não tem 1, porque raiz quadrada de 1 é 1. Tá ok? Bom, no caso da tangente, se você sabe seno e cosseno, a tangente é só você dividir. Se eu dividir o valor do seno pelo cosseno, eu tenho o valor da tangente. Se eu dividir aqui, eu corto 2, fica 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus, divido o seno pelo cosseno, daria 1. Tangente de 60 graus, eu vou dividir aí seno pelo cosseno, corta aqui o 2, raiz de 3. É extremamente importante você estar repassando essa tabela, tá? Em outros momentos da trigonometria, você não pode vacilar nessa tabela. Tem que saber trabalhar tanto em graus quanto em radianos esses ângulos notáveis, que eles estão extremamente importantes, tá ok? Bom, e como é que nós podemos fazer uso disso aí? Vamos, então, a um primeiro exercício, né, de aplicação desses conceitos da trigonometria, das razões trigonométricas no triângulo retângulo. E para isso, para esse exercício, eu vou dar uma paradinha, vou dar um tempo para vocês pensarem. Dica, tente seguir aí os triângulos que são triângulos retângulos, tá ok? Bom, vamos marcar aqui um tempinho para vocês.
pessoal, ó, vocês tiveram um tempinho aí, espero, né, que vocês tenham conseguido trabalhar aí bem, né, essa questãozinha. Se não, eu vou passar algumas orientações. Eu quero gastar um tempo aqui maior nesse exercício. É importante que você enxergue situações de aplicações ali, que pode-se usar a geometria em alguns casos, tem casos que não vai ser possível, né? Então é importante que façamos essa comparação. De repente eu tenho, né, elementos da geometria que eu percebo que eu posso utilizar. Vejam bem, ele me forneceu aqui uma situação de um triângulo, eu tenho aqui um triângulo ACD, vejam que é exatamente um triângulo, é muito comum esse tipo de questão. Você tem aqui um triângulo retângulo, veja, né, foi afirmado que é um triângulo retângulo. Você perceba que saindo de A até o D, com o lado AC, você formou aqui um ângulo de 30 graus. De B até D, tá, você tem uma situação aqui de um ângulo de 45 graus. E eu quero justamente a medida desse segmento AB. Como que eu vou conseguir calcular a medida desse segmento AB? O que eu posso aplicar? Bom, a nossa ideia é fazer aplicações aí dos conceitos trigonométricos. Como que eles podem me ajudar aqui? Bom, se eu olhar para esse primeiro triângulo retângulo, eu tenho duas hipóteses. Para 45 graus, que é tabelado, lembra? Seno, cosseno, tangente de 45, você sabe. Vamos repassar? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45 vai dar 1. Mas como que isso pode me ajudar? Como que isso vai me aplicar aqui e resolver a minha vida? Bom, percebo que esse lado BC, eu não sei essa medida. O que eu faço sempre que eu vou trabalhar uma situação matemática que eu desconheço um valor? Introduza variáveis. Não tenha medo de fazer isso. Vamos chamar então de Y. Luiz, mas eu estou percebendo que esse Y vale raiz de 7. Tem colega de vocês aí que já perceberam isso. Mas o que ele enxergou? Ah, ele usou um pouquinho de geometria. Percebam, se este ângulo é 45 e é 90, os ângulos de um triângulo retângulo, eles são sempre o quê? Complementares. Conclusão, se este ângulo vale 45 graus, este ângulo vale 45 graus, nós temos uma situação aqui, ó, de um triângulo retângulo isósceles. Então, eu posso vir aqui e dizer que esse Y, tá? Então, o primeiro passo desse exercício, eu posso falar que esse Y, ele vale o quê? Raiz quadrada de 7. Mas não é o Y que ele está querendo, mas eu posso garantir isso. Bom, aí vamos para o outro lado, nem todo mundo tem essa mesma visão. Luiz, e se eu não enxergar isso? Se eu não lembrar dessa propriedade de triângulo isósceles? Ah, mas você está aqui dentro de um triângulo retângulo. O que você pode fazer? Dentro do triângulo retângulo, eu tenho para este ângulo cateto oposto, cateto adjacente. Eu tenho a opção de vir aqui e fazer tangente, né, ó, de 45 graus. Isso é igual a quem? A raiz quadrada de 7 sobre quem? Y. Acontece que tangente de 45 graus, quanto que vale isso? 1. Então, você vai escrever que esse 1 é igual a raiz quadrada de 7 sobre quem? O Y. Se você passar multiplicando, Y vezes 1 vai dar Y. Aí nós vamos ter aqui, então, o quê? Raiz quadrada de 7. Você tem duas abordagens diferentes. Eu acho extremamente importante que seja comentado. Se de repente você não enxerga uma saída pela trigonometria, você pode usar a geometria. Veja então a presença de fato de um triângulo isósceles. Quer dizer que em todo problema vai aparecer o triângulo isósceles? Não. Fica atento. Quando for possível, você pode fazer uso. Facilita, tá vendo? Ó, rapidinho aqui eu tinha feito o cálculo. Se eu não perceber isso, se não tiver o triângulo isósceles, eu faço o uso da trigonometria. Tudo bem. Só que aí eu achei o valor de quem? Do Y. Como é que eu faço, então, agora para calcular o valor do X? Vamos pensar? Espera aí, além desse triângulo retângulo BCD, eu tenho um outro triângulo retângulo, certo ou não? Eu tenho um outro triângulo retângulo. Cadê esse outro triângulo retângulo? Seria o triângulo ACD. Se eu pegar esse triângulo ACD, ó, eu tenho aqui novamente um triângulo retângulo. Mas como trabalhar esse triângulo retângulo? O que eu vou usar? Seno, cosseno ou tangente? Que às vezes é a dúvida, né? Você sabe os conceitos, mas o que eu vou aplicar? Se você pegar aqui o 30 graus, para o 30 graus, eu tenho aqui cateto oposto, raiz de 7, e eu tenho aqui o cateto
né, ó, adjacente, que seria x mais o y. X mais o y. Então, é muito importante você perceber que a medida do segmento AC, ó, o AC, eu posso falar que o AC é, na realidade, o x mais o y, que é a raiz quadrada de 7. Então, perceba que eu tenho aqui x mais a raiz quadrada de 7. Bom, o que eu posso aprontar com isso aí? Ó? Vejam bem. Vamos passar aqui para um outro slide, né? Vamos ganhar aqui um outro espaço. Vejam bem, eu tenho aí, vamos recapitular o que nós já fizemos. Eu tenho aí que o AC, olha, o BC vale raiz de 7, que você colocou como y. Eu tenho aí, né, vamos fazer aqui esse espaço, eu tenho aqui que o AC vale, né, ó, x mais raiz de 7. E agora, eu estou chamando a atenção de vocês em relação ao triângulo AC e D, onde nesse triângulo você tem aqui cateto oposto, cateto adjacente. Vou fazer aqui a tangente de 30 graus. Isto vai ser igual a raiz de 7 sobre quem? X mais a raiz de 7. Bom, mas aí eu criei uma equação onde tem lá a minha variável x. É esse x que eu quero descobrir. E agora? Lembra da tabelinha? Lembra? Pensa, quanto que é a tangente de 30 graus? Né? Você tem que saber o seno, o cosseno e a tangente. Recordando, seno de 30 vale meio, vamos repassar isso. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E quanto que é a tangente de 30 graus? Ora, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, você vai escrever aqui, raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a raiz de 7 sobre x mais raiz de 7. Pronto, você criou, né, dentro aqui da trigonometria uma expressão algébrica, onde você tem aqui uma equaçãozinha do primeiro grau, é só multiplicar cruzado. Se eu multiplicar cruzado aqui, nós teríamos raiz de 3 vezes x mais raiz de 21. Isso é igual a 3 raiz de 7. Conclusão, como eu quero é o x, raiz de 3 vezes x é igual a 3 raiz de 7 menos raiz de 21. Isso seria, então, raiz de 3 vezes x. Como eu quero é o x, vou isolar o x. X vai ser, então, 3 raiz de 7 menos raiz de 21. Isso tudo sobre quem? Raiz de 3. Percebam, né, nós estamos trabalhando aqui com situação que normalmente o pessoal tem dificuldade, são números irracionais, são raízes não exatas, não tem muito o que fazer com esses valores, tem que deixar indicado, mas eu quero naquele processo matemático, se apareceu raiz aqui no denominador, eu tenho que racionalizar, eu vou multiplicar por raiz de 3 e dividir por raiz de 3. Tá, ó, lembrando, né, que eu tenho que fazer isso no numerador e no denominador. Portanto, eu teria que o x vai dar 3 raiz de 7 vezes raiz de 3, 3 raiz de 21, menos raiz de 21 vezes raiz de 3, raiz de 63, né, ó, 63. Então, x é igual a 3 raiz de 21 menos a raiz de 63 sobre 3. Portanto, fácil aplicação. Valeu?